Well, the first thing we have to worry about is Michael's getting us kicked out. Woohoo. Did you lose me? There we go. Michael's getting us kicked out on the street after messing with the sound today. So Depois de ter metido com o som, o Michael vai nos expulsar. church will be out front. A igreja, vamos ter a igreja lá fora. George, we need a place. Até temos sure. outro lugar. Well, thank you for being here today. Obrigada por estarem cá hoje. Brandon has set the standard. We have to go through 60 verses in less than 45 minutes. O Brandon meteu o padrão, temos que ler 60 versículos em 40, meia hora, 40 minutos. So mine are 23, so we'll be out of here in 10 minutes. Então é para estarmos aqui em Right. 10 minutos. I wish. Sorry, my brain doesn't work that way. O meu cérebro não funciona assim. So as we get ready for the Lord today, let's pray, and I probably need to put my glasses on so I can see what I'm reading. Vamos orar antes de começarmos. Lord Jesus, Senhor Jesus, thank you for this day. obrigada por este dia. Thank you for this time to read your word Obrigada por este tempo para ler a tua palavra and hear your voice. e ouvir a tua voz. As we continue to study today, Enquanto continuamos com o estudo hoje, show us Joseph's integrity and God's sovereignty mostra-nos a integridade de José, as we read today in Genesis 39. enquanto lemos hoje em Gênesis capítulo 39. Continue to give us grace and enlighten your word Continua a nos dar graça e a nos mostrar a tua palavra through your Holy Spirit. através do teu Espírito Santo. Amen. Amém. So let's set the stage. Vamos montar a cena. Brandon and I already debated this today, O Brandon e eu já discutimos isto hoje, so he's right. portanto ele tem razão. So we look at this, and it looks like Joseph was about 17 when he was sold into slavery. Então, quando olhamos para isto, parece que José provavelmente tinha 17 anos quando foi vendido em escravidão. By the time we see Joseph in chapter 39, E quando chegamos a capítulo 39, he's 20. ele provavelmente tem 20 anos. So now we have this 20-year-old in charge of the military man's stuff. Agora temos um homem com 20 anos que é responsável pelas coisas de um homem militar, Which we'll go over today. e que vamos falar sobre hoje. And then around Genesis 41, E depois em Gênesis capítulo 41, Joseph's 30. José tem 30 anos. And then for about 25 years, E ele, por 25 anos, which you'll hear about later, que vamos ouvir sobre mais tarde, he will serve Pharaoh until he's about 54. ele vai estar a servir o faraó até ele tem 54 anos. And it's about the same time Jacob dies. E é a mesma altura onde Jacó morreu. Ou morre. Joseph has good genes, José tem bons genes and he lives to be 110. e vive até ter 110 anos. So that's where we start. Então, Get everybody caught up on time. é aqui que vamos começar com o tempo. Look a little forward to what's going to happen in the future. Temos uma prevista do que é que vai acontecer no futuro. That's on you, Brandon. Isso é com o Brandon nas próximas semanas. So where have we come from since chapter 37? Então, de onde é que nós vimos deste capítulo 37? Joseph had a dream. José tinha um sonho. His dad gave him a nice robe. O seu pai deu-lhe uma túnica bom. He made his brothers jealous. Fez que os irmãos tiveram ciúmes. Good brothers, right? Bons, eram irmãos bons. And then they decide they're going to throw him in a well, but really they wanted to kill him. E depois decidiram que eles iam colocar-lhe num poço, mas realmente queriam lhe matar. It was really a pit. Foi um poço. So, and then they sold him into slavery to the Ishmaelites, Depois venderam ele à escravidão aos ismaelitas, which happened to be ancestry to Abraham. que foram descendentes de Abraão. But you can study that somewhere else. Mas podemos estudar isso em outro lugar. Then they use his blood-soaked tunic, thank you, Depois usaram a túnica cheia do sangue as proof to deceive Jacob. como prova para enganar Jacó. Once again, Jacob's in the middle of deception, Mais uma vez, Jacó encontra-se no meio de decepção, which we've seen in the past. como vimos no passado. And then the last thing that we talked about last week was Depois, a última coisa que nós falamos na semana passada Judah and Tamar, era sobre Judá e Tamar. so we won't rehash that. Nós não vamos fazer um resumo disso, But in the last verse, mas no último versículo, we were reminded that Perez, and if you're from the south, that's Perez, vamos lembrar do que Perez is a key ancestor of King David, é um antepassado-chave do rei Davi. which you can read about more in Ruth and Matthew. E podemos ler mais sobre isso em Ruth, capítulo 4, Mateus, capítulo 1. So now to this week.
agora para esta semana. So we saw Judah. He was part of his brother's demise. Vimos que Judá fez parte do plano de vender a José para a escravidão. Then he decides to leave, Depois escape. decidiu escapar. So, and Joseph is now in Egypt. E agora José está em Egito. And he's bought by Potiphar. E foi comprado pelo Potifar. And so, getting my slides caught up. They're not working. So, there we go. Wait, you had him. One more. There we go. So, now we're going to talk about Potiphar real quick. Agora vamos falar sobre o Potifar. He's a high-ranking Egyptian Yeah. official. É alto oficial egípcio. He's the Pharaoh's captain, of É the- o capitão da guarda do faraó. and he's one of Egypt's most powerful men. E é uma das figuras mais poderosas do Egito. He oversaw the military police, Supervisionava a polícia militar, the royal protection, a proteção real and the jail. e a cadeia, a prisão. So, I also Eu também am not funny, não sou engraçado. and my humor is very hard to get. O meu humor é muito difícil para entender. In fact, I probably don't have any. De facto, provavelmente não tenho nenhum amor. But today, Mas hoje, I want to look at some things that might be a tough day for ourselves or challenging. eu quero olhar para algumas coisas que podem indicar um dia difícil ou desviante. So, the first one is near and dear to all of your hearts. Então, a primeira é muito querido para todos nós. So, today you turned on the news, Então, hoje ligaste as notícias and we find out e descobrimos that football, soccer, que o futebol has been canceled for the year. foi cancelado para um ano. Any sad people? Me. No Wait, more, please. no more football. No? Just me. Okay. The second one is you arrive at work, A segunda é que chegas ao trabalho, and Jason, I was thinking about you on this one. e estava a pensar sobre a Jason nisto, You've parked your car, estacionaste a carro, but then after work, mas depois do trabalho, you go out and the tires are missing on your car. sais e vês que o teu carro está sem pneus. Not a good day. Não é um bom dia. Now, Agora, your boss tells you you've walked into the office, entraste no escritório e o teu chefe te diz, you're excited to start your new Monday, estás entusiasmado para começar a segunda-feira, and you're starting to take your jacket off, e começas a tirar o casaco, and your boss says, don't bother. e o teu chefe diz, não fazes isso. It's your last day here. É o teu último dia cá. Another kind of depressing thing, right? É mais uma coisa deprimente. The last one is, E a última, so I thought about this one with Jessica and with Elena. estava a pensar sobre isto com a Jéssica e a Helena na mente. And since Elena, Elena's not here, Jessica, this is for you. E como a Helena não está cá, a Jéssica está para ti. So you're out running Estás a correr. on your nice long run. Estás a fazer uma corrida longa. Like yesterday, it was cool Tal como ontem foi fixe. till the afternoon. Estava fresca até à tarde. And while you're running, Enquanto estás a correr, you're doing really well. estás a fazer muito bem. You're moving. Estás mesmo a mexer. And then a lady on a cane passes you. Depois uma senhora idosa com bangala te passa. And then a man in a wheelchair. E depois um homem na cadeira de And you're like, rodas. hey, Ficas, ei, I thought I was doing well. pensava que estava a fazer bem. So, not quite like Joseph, Não é como o José, but we do have things that happen during our day that are tough. mas temos coisas que acontecem a nós durante o dia que são difíceis. We can probably do without football for a week. Provavelmente ficamos bem sem futebol por uma semana. Alguns de nós, alguns não. And we can probably do without our car for a day. Podemos ficar sem o nosso carro por um dia. But they're going to add to our challenges if Mas- we don't fix those things, right? Mas se não corrigirmos essas coisas, vão adicionar os nossos desafios. So today, That- Joseph has Portanto, a lot to teach us about really tough days. hoje o José tem muito para nos ensinar sobre dias difíceis. He knows about unfairness and loneliness, Ele entende sobre injustiça e solidão, but he also shows us that we're able to rise above those challenges mas também nos mostra que é possível superar os desafios. and remain faithful to God, Os desafios da vida e permanecer fiel a Deus, even on the toughest days. mesmo nos dias mais difíceis. So today we will explore how Joseph was a patient, Hoje vamos explorar como José foi um homem paciente, man of integrity, íntegro and committed to honoring the Lord. e comprometido em honrar a Deus. So before we get started, Então, antes de nós começarmos, for you that like to find treasure, para aqueles de vocês que gostam de encontrar tesouro, as we go through the word today, enquanto lemos a palavra hoje,
There are a few times when it says the Lord was with Joseph or the Lord was with him. Há algumas vezes que fala que Deus estava com José ou Deus estava com ele. So I encourage you to listen. Portanto, eu encorajo vocês para ouvir. And again, if you get the number right at the end, E mais uma vez, se acertem o número no final, we have food for you. temos comida para vocês. So let's read verses 1. Vamos ler versículos 1. Now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. So Joseph had been sold into slavery. José foi vendido em escravidão. We will see him falsely accused, Veremos no falsamente acusado. and then he would be forgotten in jail in chapters 40 and 41. E depois, em capítulos 40 e 41, vai ser esquecido na prisão. So verses 2 and 3. Versículos 2 e 3. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. O That's Senhor one. estava com José. And he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, So God was with Joseph. Deus estava com José. In this situation, Nesta situação, away from his family, longe da sua família, sold into slavery, em escravidão, just about 20 years old. está quase com 20 anos, But God blesses Joseph. mas Deus abençoou José. His success was not automatic. O seu sucesso não foi automático. He was a slave. Era escravo. So he wasn't sitting on a throne somewhere. Não estava sentado num trono em algum lugar. Didn't have someone waiting on him. Não tinha nada para lhe servir, But he was a slave. mas era escravo. He had to work to be known Teve que trabalhar para ser conhecido and trusted by Potiphar. e confiável por Potifar. So he raises to this position because of his character. Portanto, ele chegou a essa posição por causa do seu caráter. This is the same for us. E isto é igual para nós. In our work, No nosso trabalho, we have to be found to be hard workers. temos que ser considerados trabalhadores bons. Then we're noticed and rewarded. Depois somos reconhecidos e recompensados. And Proverbs 21:5 says, Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, fala: "The plans of the diligent lead surely to abundance, Os planos dos diligentes conduzem certamente à abundância, but everyone who is hasty comes only to prosperity." Poverty. mas todo o apressado só chega à pobreza. So all you internet IT people, AI people, Portanto, para aqueles de vocês que trabalham com tecnologia, diligence to abundance, diligentes em abundância, hasty to poverty. apressado a chegar à pobreza. Okay. So on Tuesday last week, Na semana passada, na terça-feira, we were having a conversation estávamos a ter uma conversa about success in the business world. sobre ter sucesso no mundo de empresa. And we talked about being successful at work E estivemos a falar sobre ter sucesso no trabalho includes volunteering for those hard jobs e como é que isso inclui voluntariar-se para os trabalhos difíceis, and asking meaningful questions a fazer perguntas significativas and being present and willing to learn. e estar presente e disposto a aprender. So Joseph, Então, José, we can see him now. podemos ver ele agora. I'll do it. Eu vou fazer, I'll do it. eu faço. So working hard A trabalhar duro to meet the needs of Potiphar, para encontrar as necessidades de Potifar. he was noticed and trusted. Ele foi reconhecido e confiado. As with Joseph, Tal como José, we find ourselves in difficult times, quando nos encontramos em tempos difíceis, away from family and friends, longe da família e dos amigos, times when situations look dark, momentos em que as situações parecem maus, uncomfortable, or unfair, desconfortáveis ou injustos, we can know that God is with us. podemos saber que Deus está conosco. His Holy Spirit lives in us. O seu Espírito Santo vive em nós. He's our comforter, Ele é o nosso consolador, our counselor, conselheiro and our helper, e o nosso ajudante. which we can read about in John chapters 14 through 16. E podemos ler mais sobre isso em João capítulos 14 a 16. But what's important is
Having the Holy Spirit doesn't mean everything will be easy for us. Mas o que é importante a saber é que a ter o Espírito Santo não significa que tudo será fácil ou simples. It does mean, though, that God is with us Mas significa que Deus está conosco to comfort and to encourage us. para nos confortar e encorajar. So when we're nervous Portanto, quando estamos nervosos and uncomfortable, e desconfortáveis, and changing words for Isabella, e mudar as palavras para Isabela, we can know that God is here, podemos saber que Deus está aqui. not just because we don't feel Him, Não é porque nós não but sentimos, we know because of His Word that He's here with us. mas sabemos por causa da sua palavra que Ele está aqui conosco. So let's read verses 4 through 6. Vamos ler versículos 4 a 6. So Joseph found favor in his sight and served him, and he made him overseer of his house and all that he put under his authority. So it was from the time that he had made him overseer of his house and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. Thus he left all that he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. Now Joseph was a handsome in form and appearance. Agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a sua cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A benção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. So, José era atraente e de boa aparência. so just as with Jacob and Laban Tal como aconteceu entre Jacó e Labão, in Genesis 30, em Gênesis 30, Potiphar was blessed by having Joseph in his house. Potifar foi abençoado por ter José na sua casa. And so much so that he trusted him with great responsibility, Tanto que ele confiou José com grande responsabilidade, showing how God continues to bless us during challenging times. a mostrar que Deus continua a abençoar-nos em tempos difíceis. And for some reason, E por alguma razão, we are reminded aqui somos lembrados that Joseph was a very handsome young man and well favored. que José era um jovem muito bonito e muito apreciado. Well, know what that tells us. O que é que isso quer dizer? So, summary to this point, Então, resumo, até agora, all has been going well. tudo tem corrido bem. We've seen that Joseph, Vimos que José, the very handsome young man, o jovem muito bonito, has been blessed, foi abençoado, trusted by Potiphar, confiado por and Potifar provided great responsibility, e recebeu grande responsabilidade, even as a slave. mesmo como escravo. Verse 7. Versículo 7. Sorry, always get it backwards. 7. I give. Okay. And it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, "Lie with me." E, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deita-se comigo. So temptation enters the scene. Então, a tentação entra na cena. Joseph is now in his early 20s, José tem agora pouco mais de 20 anos, a time when physical and emotional maturity are starting to blend together. numa altura em que a maturidade física e emocional começam a misturar-se. He is a normal young man É homem jovem normal, with many responsibilities, com muitas responsabilidades, and he's facing a serious temptation. e enfrenta uma tentação séria ou grave. We'll see Potiphar's wife Veremos a esposa de Potifar getting close to him, a aproximar-se dele, daily urging him a incitá-lo diariamente to satisfy her desires. a satisfazer os seus desejos. And we're not going back to chapter 38. E não vamos voltar ao capítulo 38. So temptation is a struggle Então, a tentação é uma luta between our vulnerabilities entre a nossa vulnerabilidade and God's provision. e a provisão de Deus. It's the battle between our internal desires, É a batalha entre os nossos desejos internos pulling us away from God's righteousness. que nos afastem da justiça de Deus. So James 1:12 says, O Tiago 1, versículo 12 fala: "Blessed is the man who endures temptation." Bendito o homem que suporta a tentação. So temptation isn't sin, A tentação não é pecado, but it's a warning. mas é um aviso.
that we need to turn to the Lord de que precisamos de nos voltar para o Senhor through prayer, através da oração, study, de estudo and accountability e de responsabilidade. to help us to guard against É uma forma de nos proteger temptations that lead us to sin. contra tentações que podem levar-nos ao pecado. We're all tempted. Nós nós todos somos tentados. I'm tempted to turn the air cooler, Eu estou tentado para ligar o ar-condicionado and Alan tells me no. e Alan diz não. I'm tempted to have a chocolate croissant. Eu estou tentado para comer uma croissant de chocolate. Yeah, ngala. But Robin says no. Mas a Robin fala não. But our temptations are there. We're going to face those. Mas as nossas tentações estão lá, vamos os enfrentar. God uses these events for us Deus usa estes eventos para nós, to mold us para nos moldar and to let us know where we may be weak. e para nos mostrar onde nós somos fracos. He uses these times to have us to point back to Him, to trust Him. Ele usa estes tempos para nos voltar a Ele. And we do that by study E nós fazemos isso através de estudo and prayer. e oração. And if you're like me, you say, Lord, why can I not hear you? E se és como eu, falamos, Senhor, por que eu não estou a conseguir te ouvir? And then He says there's 66 books. E depois ele fala, há 66 livros. You should listen. Deves ouvir. So when we're tempted, Quando nós estamos tentados, we should pay attention to what's going on. devemos prestar atenção ao que é que está a passar. So Jesus, because we're not alone, E por causa de Jesus, nós não estamos sozinhos. God is with us. Deus está conosco. And there is a battle going on. E há uma batalha que está a acontecer. And I think we forget about the spiritual battle that's around us. E acho que às vezes esquecemos da batalha do mundo invisível à nossa volta. I had photos, I wanted to put one up, but I chose not to. Eu tinha algumas fotos que queria mostrar, mas afinal não vou. We had this whole world that's operating around us that we don't see. Há um mundo que está a acontecer à nossa volta que nós não vemos. We're not blessed like Elijah Quando eu sou abençoado como Elias, to see the things that are happening around us, para ver coisas que estão a acontecer à nossa volta. which is probably good. Que é bom, provavelmente. But we're not alone. Mas nós não estamos sós. There's a reason that Paul tells us to put on the whole armor of God. Há uma razão para Paulo nos dizer para vestirmos toda a armadura de Deus. In Ephesians 6, Em Efésios capítulo 6, because Jesus knows what we're against, what we're up against. porque Jesus sabe contra quem estamos a lidar. Ou com Because- quem estamos a lidar. Because we have a high priest Porque temos um sumo sacerdote who sympathizes with us. que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. And our weaknesses, Das nossas fraquezas. but in all points was Mas, tempted, mas sim, alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação. just as we are, Como nós. but without sin. Mas sem pecado. So Jesus knows the challenges that we go through. Portanto, Jesus conhece as dificuldades ou desafios que nós passamos. So when we are tempted, Portanto, quando somos tentados, we need to focus on the Lord precisamos de focar no Senhor and find out what else is going on. e descobrir o que é que está a passar, o que é que tem mais. Verses 8 and 9. Versículos 8 e 9. But he refused and said to his master's wife, Look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has in my hand. There is no one greater in the house than I, nor has he kept back anything from me but you. Because you are his wife, how then can I do this great wickedness and sin against God? Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está em cima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? So Joseph acts with integrity. José age com integridade. He is self-aware in his walk with the Lord. Está consciente do seu caminhado, do seu relacionamento com o Senhor. And we see that he focuses back on God, E vemos que ele foca-se de novo em Deus and he honors Potiphar's trust. e honra a confiança do Potifar. In my former life, Na minha vida antiga, we had a motto. tivemos dito, It was integrity, era integridade, courage, coragem and impact. e impacto. Although it was a secular organization, Apesar de ser uma organização secular do mundo, this is something else that we can do ourselves. é uma coisa que nós podemos fazer. Integrity, Integridade. it's about being honest and consistent. É sobre ser honesto e consistente. Courage, Coragem. it's about being courageous
a ser corajosos. Doesn't mean we always want to do what God's asked us to do. Nem sempre significa que queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. It just means we're willing to step out and listen. Só significa que estamos dispostos a ouvir e a tomar passo de fé in order to make an impact for Him. para ter impacto para Ele. So I can't steal their motto, Portanto, eu não posso roubar o frase deles, but I thought I'd share it with you. mas pensava que em partilhar com vocês. So integrity Portanto, a integridade protects us and provides us with a clear conscience to serve Jesus. protege-nos e dá-nos uma consciência clara para servir Jesus. The honesty functions A honestidade funciona as security in our walk. como segurança na nossa caminhada. Integrity serves as an internal compass, A integridade serve como uma guia interna, grounded in moral principles fundamentada nos princípios morais of the Bible, da Bíblia, to guide us through or guide us from self-destruction. para nos guiar para longe da autodestruição. So what comes before the fall? Então, o que é que vem antes da queda? Destruction comes before the fall, right? Destruição vem antes disso, And certo? we tend to do more to ourselves Mas fazemos isso mais a nós próprios than what's going around us. do que está à nossa volta. The importance of integrity A importância da integridade means that when we walk to Jesus, significa que quando andamos para Jesus, we've been honest fomos honestos, and consistent, consistentes and we've solved those problems that could separate us from Him because He already knows, but we've shared with Him where we're at. e resolvemos esses problemas que conseguem nos afastar de Jesus porque estamos a caminhar com Ele. And I know the men's group started hearing this, Eu sei que o grupo Estudo dos Homens começou já a ouvir isto, but it's very important in the Word. mas é muito importante na palavra Let your yes be yes que o seu sim seja sim and your no be no. e o seu não seja não. Real small verse Versículo pequeno to keep us focused on Christ para nos manter focados em Cristo and clear to communicate. e claros para comunicar. Verse 10. 1 Timóteo. So it was as he spoke to Joseph day by day that he did not heed her, to lie with her or to be with her. Versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Gabriel's doing extra work back there. Thank you. Gabriel está a fazer trabalho excelente. So this is something that we're used to in common. Isto é uma coisa comum, It's pursuit by the enemy. é perseguição pelo inimigo. The enemy doesn't give up. O inimigo não desiste. He studies us Ele estuda-nos and seeks opportunities where we're vulnerable. e procura oportunidades onde somos vulneráveis. We must be ready for the attacks. Devemos estar preparados para esses ataques. Build our relationships with the Lord, A construir o nosso relacionamento com o Re- Senhor, reading the Word, lendo a palavra, knowing ourselves, conhecendo nós próprios and fleeing situations where we're susceptible to temptation and sin. e a fugir de situações em que somos suscetíveis a tentações e pecados. So Joseph, Portanto, José he did not heed her não deu ouvidos a ela, or to be with her. nem para estar com ela. He would have made Paul proud. Ele ia fazer o Paulo orgulhoso. If we remember what Paul told Timothy, Se lembramos do que o Paulo escreveu a Timóteo, flee youthful lust. fugem os desejos juvenis. So Timothy was 30 and David was 50. Timóteo tinha 30 anos e David tinha 50. So youthful means what? Então, jovem significa o quê? We should all run. Devemos todos fugir. And lust translated as deep desire. So we get stuck on the lust portion, but those things that we desire deeply, right? Então, os nossos desejos é aqueles que nós desejamos muito. We all have things that tempt us Todos temos coisas que nos tentem and pull us away from God's purpose. e nos afastem do propósito de Deus. David had Bathsheba. David tinha Betseba, Saul had challenges with obedience and pride. Saulo tinha dificuldades ou desafios com obediência e orgulho. Solomon, although it was missed, was always confused with compromise and wealth. O Solomon tinha problemas ou dificuldades com compromisso e riqueza. And Paul was piety. E o Paulo era piedade. So, in all these men of the word, E em todos estes homens da palavra, they were all tempted. cada deles foram tentados. In each one of those situations, God showed up. E em cada daqueles ou dessas situações, Deus apareceu. For me, it's six cups of coffee before lunch. Para mim, é tomar 6 chávenas de café antes do meio-dia.
It may be pride or selfishness. Pode ser orgulho ou selfishness. Yes. Egoísmo. Or some of us trying to solve the world's problems Ou para alguns de nós a tentar resolver os problemas do mundo. or worrying about tomorrow instead of today. Ou alguns de nós que estão preocupados com amanhã do que hoje. But we should understand what those temptations are Mas devemos entender quais são essas tentações and what we need to do e o que é que nós precisamos fazer to avoid them. para os evitar. Verse 11. Versículo 11. But it happened about this time when Joseph went into the house to do his work, and none of the men of the house was inside. Dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. So again, Mais uma vez, the enemy looks for times when we are alone and isolated. o inimigo procura momentos em que estamos sozinhos e isolados. Joseph shows up to work, José apareceu para trabalhar, hangs up his jacket. colocou o casaco, Not yet. Hold on. ou That's coming. pendurou. Ainda não, ainda não. Ainda não chegamos a essa parte. But today will change things for Joseph. Mas hoje as coisas vão mudar para ele. None of the men were in the house. Nenhum dos homens da casa estavam lá dentro. Always take your buddies with you. Sempre levas amigos contigo. How can we guard ourselves, Como é que podemos proteger-nos knowing the enemy is looking for opportunities a saber que o inimigo está à procura de oportunidades to produce doubt para criar dúvidas in our walk na nossa caminhada and to challenge our relationship with God e desviar o nosso relacionamento com Deus and tempt us to sin? e nos tentar a pecar? Something to consider. Uma coisa para pensar. We'll cover it again later. E vamos falar sobre isso mais tarde. So, in the next 7 verses, 12 through 18, Então, nos próximos 7 versículos, de versículo 12 a 18, we'll cover the wife's lies, vamos ver as mentiras da esposa, her false witness, o seu testemunho falso, and we see the uncomfortable circumstances that Joseph finds himself in. e vamos ver as circunstâncias inconfortáveis que o José se encontra. Read verses 12 through 15. Vamos ver versículos 12 a 15. And she caught him by the garment, saying, Lie with me. But he left his garment in her hand. He fled and ran outside. And so it was, when he saw that he had left his garment in her hand and fled outside, that she called to the men of her house and spoke to them, saying, See, he has brought into us a Hebrew to mock us. He came into me to lie with me, and I cried out with a loud voice. And it happened, when he heard that I lifted my voice and cried out, that he left this garment with me and fled and went outside. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deita-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. So Joseph has a clothing problem. José tem um problema com roupa. His clothing always set him aside and showed him having a position of responsibility. Sempre mostra ele a colocar isso do lado e ter lugar de responsabilidade. This was the second time Joseph's clothing was used Esta foi a segunda vez que a roupa de José foi used to bring a false report about him. usado para trazer uma falsa denúncia sobre ele. We saw it in chapter 37 Vimos isso em capítulo 37, when his brothers took his tunic, quando os irmãos pegaram no manto, dipped it in blood, colocaram sangue nele and showed it to his dad. e mostraram para o pai. In both cases, he had been serving faithfully, Em ambos os casos, ele serviu fielmente. and in both cases, Joseph ended up in bondage. Em ambos os casos, José acabou em escravidão. So is life fair? Então, a vida é justa. Nah. Nah. Verses 16 through 18. Versículos 16 a 18. So he kept his garment with her. So she kept his garment with her until his master came home. Then she spoke to him with words like these, saying, The Hebrew servant whom you brought to us came into me to mock me. So it happened, as I lifted my voice and cried out, that he left his garment with me and fled outside. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. So, in review of the last 7 verses, Então, resumo dos últimos 7 versículos. Joseph fled.
José fugiu, just like Paul would be proud of. tal como o Paulo ia ser orgulhoso. Potiphar's wife, A esposa de Potifar she shouted for the men of the house gritou pelos homens da casa and called Joseph a Hebrew e chamou José de hebreu, as an insult, hebraico, como insulto. which today, Que para hoje, that could be non-Christians calling us you Christians. isso pode ser não crentes a chamar vocês cristãos. And she also said the Hebrew to mock us. Ela também falou o hebreu para nos insultar. A little bit of embellishment. Bocado de uma mentira. I mean, it could be implying Pode ter implicado that Joseph was there to chase women, que José estava lá para mudar as coisas. giving more fire to his argument, Para or argument, sorry. dar fogo ao seu argumento. In verse 18, she cried out with a loud voice, Em versículo 18, diz que ela gritou com voz alta, intended to be proof of her innocence. destinada a ser a prova da sua inocência. And we saw this, well, we didn't see this yet, and you can read about similar situations in Deuteronomy E podemos ler sobre situações semelhantes em Deuteronômio, where you have two different women. onde temos duas mulheres diferentes, One cries out uma clama and one does not. e a outra não. So the idea here is that she's claiming her innocence because she climbed out. She screamed out. Então a ideia aqui é que ela está a gritar para clamar a sua inocência. But what's important here Mas o que é importante aqui is Potiphar's wife é que a esposa de Potifar was humiliated by Joseph's refusal of her. foi humilhada pela recusa de José. She fabricated a lie Inventou uma mentira to accuse Joseph of assaulting her. para acusar José de a ter agredido. As circumstantial evidence, E como prova, she showed to the household servants mostrou aos criados da casa and then to Potiphar e depois a Potifar the garment, a peça, the proof, a prova, that Joseph left when he fled from her que José deixou quando fugiu dela, after her persistent advances. depois das suas investidas persistentes. So verses 19 and 20. Versículos 19 e 20. So it was when his master heard the words which his wife spoke to him, saying, "Your servant did this to me after this manner," that his anger was aroused. Then Joseph's master took him and put him into prison, a place where the king's prisoners were confined, and he was there in the prison. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. So here we see the cost of the lies and the false statements. Aqui vemos o custo das mentiras e afirmações falsas. Just as we see Jesus being crucified by the false statements in the New Testament. Tal como vemos Jesus a ser crucificado pela falsa afirmação no Novo Testamento. And a few weeks ago, you may remember, E algumas semanas atrás, se vocês lembrem, that I believe Jason talked about biblical typology. que o Jason falou sobre tipologia bíblica. And here we see two events in chapter 39 E aqui temos dois eventos em capítulo 39 that point to Christ in the future. que nos apontam ao Cristo no futuro. And so what we have is the temptation and sinlessness of Jacob, E o que nós Joseph, sorry, e o que é que nós temos? É a tentação e a ausência de pecado de José, which relates to the temptation and sinless Jesus Christ. que se relaciona ao... Sorry, repeat? I don't know. It's gone. No, and the temptation and sinless Jesus Christ. A tentação e a ausência de pecado de Jesus Cristo. And then in verses 7 through 12, Depois em versículos 7 a 12, sorry, 14 and 20, 14 through 20, sorry. desculpe, 14 a 20, The falsely accusing and unjust suffering of Joseph falsamente acusado e sofrimento injusto de José relates to the false accusing and unjust suffering of Jesus. relaciona a falsamente acusado e sofrimento injusto de Jesus Cristo. Now back to the story. Agora vamos voltar à história. Joseph finds himself enslaved José encontra-se escravizado in a foreign country num país estrangeiro and in prison. e em prisão.
This is a tough day. Isto é um dia difícil. Glory to God. Glória a Deus. Potiphar did not execute Joseph. Potifar não executou José. He could have, Podia ter. as would normally have happened in rape cases. Como normalmente aconteceria em casos de violação. A wise man, Potiphar. Homem sábio, Potifar. So perhaps Então, por isso, talvez, Potiphar had his doubts about his wife's tale. Potifar tivesse dúvidas sobre a história da esposa. But to be confined in a royal prison Mas ser confinado numa prisão real, on a false charge com uma acusação falsa, was a tragic fate for Joseph. foi destino trágico para José. So does the Bible tell us to avoid persecution? Então, a Bíblia nos diz para evitar a perseguição. Are we to have an easy life because we're Christians? Devemos ter uma vida fácil porque somos cristãos. We are foreigners in this world, Somos estrangeiros neste mundo and we should expect persecution. e devemos esperar perseguição. If you remember the Beatitudes in Matthew 5, Se lembras de Mateus capítulo 5, Matthew 5:10 begins, versículo 10, começa: Blessed. Bem-aventurados. The word also translates as fortunate and happy disposition. Essa palavra também traduz a felicidade. So the rest of it says, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Portanto, o resto do versículo é assim: bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, For theirs is the kingdom of heaven. pois deles é o reino dos céus. Blessed are you when they revile and persecute you, Bem-aventurados serão vocês quando, and say all kinds of evil against you por minha causa, os insultaram, for my sake. perseguirem e levantaram todo tipo de calúnia contra vocês. Should we expect anything any different? Devemos esperar alguma coisa diferente? If we're not getting persecution Se não estamos a ser perseguidos and comments from people, e receber comentários das pessoas, we probably ought to check ourselves, devemos nos verificar. me Nos included. mesmos. Eu incluído. Verses 21 through 23. Versículos 21 a 23. But the Lord was with Joseph. But the Lord was with Joseph Mas o Senhor estava com ele and showed him mercy. And he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. Whatever they did there, it was his doing. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority, because the Lord was with him. And whatever he did, the Lord made it prosper. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. God is in control, Deus está no controle, showing favor and blessing in challenging times for us all. a mostrar favor e benção em tempos difíceis para nós todos. All is under God's sovereignty. Tudo está sob a autoridade soberana de Deus. God is in charge at all times and in all places. Deus está no controle em todo o tempo e em todo lugar. Yes, we live in a fallen world, Sim, vivemos num mundo caído and bad things happen. e coisas más acontecem. And some things we're very frustrated with. E algumas coisas ficamos muito frustrados com. But we can have comfort in God's sovereign authority. Mas podemos ter conforto na bondade de Deus. Joseph prospered José prosperará in prison by God's mercy. na prisão pela misericórdia de Deus. I don't want to prosper in prison. Eu não quero prosperar na prisão. There's a trend here, right? Há uma padrão aqui. Joseph had prospered under God in Potiphar's house, José prosperou sobre Deus na casa de Potifar and we see God's favor with Joseph and the jailer again. e vemos o favor de Deus junto de José e do carcereiro. Joseph is placed in charge of the prison. José é colocado na carga da prisão. Not an ideal career move. Não é o caminho profissional ideal, But this is where God has placed him mas é aqui que Deus o colocou as he aligns Joseph's next steps. enquanto alinha os próximos passos de José. And we will see that as we move forward in the next two chapters. E enquanto continuamos com a história, nos capítulos futuros vamos ver isso mais e mais. Saying that God, even when we can't see what is next,
confiar em Deus mesmo quando não conseguimos ver o que vem a seguir. We should have faith or trust in what He's going to do with us. Devemos ter fé e confiança naquilo que Ele vai fazer conosco. And if you're like me, E se és como I want to see. eu quero ver, I don't want to wait. não quero esperar. So let's close. Vamos terminar, vamos fechar. How we doing? There we go. So we will have difficult times, Vamos ter tempos difíceis, but Christ is our advocate and He guides us during these times. mas Cristo é o nosso advogado e nos guia nestes tempos. And we've said this earlier, the enemy is looking for opportunities. E como falamos anteriormente, o inimigo está à procura de oportunidades. The enemy studies us Ele nos estuda and is looking for us, looking está à procura, looking at us Está- for opportunities to challenge our faith. está a olhar para nós, a procurar para oportunidades para desviar a nossa fé. But Jesus provides strength Mas Jesus dá força so that we can endure with integrity para que nós podemos resistir com when we're integridade tested. quando somos testados. And lastly, E outra coisa, the answer to the quiz. a resposta à pergunta. The Lord was with Joseph O Senhor estava com José. 4 times in this chapter. Isso é falado ou dito 4 vezes neste capítulo. In our struggles, God is with us. Nas nossas lutas, Deus está conosco. God is sovereign over all. Deus é soberano sobre todas as coisas. There is a purpose to the events in our lives. Há um propósito nos acontecimentos das nossas vidas. God wastes nothing Deus não desperdiça nada in his molding of us to be Sendo- more like him. na sua formação de nos parecermos mais parecidos com Ele. As a reminder, Como lembrante, we have a Savior Jesus temos o Salvador Jesus, that has experienced and overcome the temptations, que experienciou e superou as tentações, and he is with us. e Ele está conosco. So, how can we be prepared? Portanto, como é que nós podemos estar preparados? We can pray, Podemos orar, talk to the Lord. falar com o Senhor. Genesis, in the beginning, Em Gênesis, no início, God desired a relationship with us. We were created to have a relationship with God. Deus criou o nosso relacionamento era para nós termos um relacionamento com Ele. It's because of the fall E é por causa da queda that we're separated from the Lord. que nós estamos separados do Senhor. But it's not his desire. Mas isso não é desejo dele. So don't make prayer hard. Portanto, não dificultem a oração. There's a time to go in your closet and pray. Há um tempo para ir no quarto e orar. But God is here all the time. Mas Deus está sempre aqui no coração. So when my wife's having a bad day Portanto, quando a minha esposa está a ter um mau dia, because of me, por causa de mim, she should be talking to God. ela devia estar a falar com Deus. One of us needs to be, right? De nós tem que estar a orar. So we should study about God. Devemos estudar sobre Deus. We should desire a close relationship with him. Devemos ter desejo para ter um relacionamento mais próximo a Ele. Communion with Christians to resist temptation. A ter comunhão com outros cristãos para resistir à tentação. Those accountability partners A ter parceiros de contabilidade that we can talk to when we're tempted que podemos conversar com quando estamos a enfrentar and tentações express those temptations e falar sobre essas tentações and get prayer. e receber oração. The Holy Spirit will keep us on God's path. O Espírito Santo vai manter-nos no caminho de Deus. We must trust the Lord. Devemos confiar no Senhor. He knows us better than we know ourselves. Ele conhece-nos melhor que nós próprios a conhecer. And the Holy Spirit is here to strengthen us against temptation and sin. E o Espírito Santo está aqui para nos fortalecer contra a tentação e o pecado. So let's close in prayer. Então, vamos fechar em oração. Lord, help us to trust you Senhor, ajude-nos a confiar em Ti and give us the grace to meet life's trials e dá-nos a graça para enfrentar as provações da vida with confident faith. com fé confiante. May our response during tough and challenging days Que a nossa resposta durante dias difíceis e desviantes or temptation ou tentação be a clear testimony to your grace seja um testemunho claro da Sua graça in our lives nas nossas vidas and our faithfulness to you. e da nossa fidelidade a Ti. In the name of Jesus. Em nome de Jesus, Amen. amém. Amen. So one more song. Mais uma música. You're free. You can all run out the